Hoje o alvoroço todo é em cima da volta do funcionamento do X. Não por completo, mas já está dando uma repercussão gigantesca. Tem até deputado aí comemorando, né? O aplicativo X, antigo Twitter, volta a funcionar no Brasil. Eu tenho algumas mensagens aqui que estão circulando na internet que foram vazadas da conversa de uma das provedoras de internet aqui no Brasil sobre uma possível situação que leva ao retorno do X no Brasil. E a gente vai estar comentando sobre isso aqui com vocês. Outro ponto que a gente vai conversar aqui também, que a gente precisa expor, é sobre uma decisão do André Mendonça. Colocou a Polícia Federal na cola de uma pessoa aí que ganhou muita notoriedade esses dias, o ministro, né? E o negócio tomou uma repercussão meio grande e o Bolsonaro, ele participou de um evento. E nesse evento, ele mencionou sobre esse ministro. Ele falou uma coisa desse ministro que vai dar problema para o Bolsonaro, vai dar dor de cabeça. Eu vou te explicar tudo isso. Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante aqui no canal. Então vem comigo. Vamos começar falando sobre essa decisão do André Mendonça, tá? Então, para você melhorar a sua vida, não esquece de olhar aí, tá no link da descrição, o livro 20 Regras para a Vida. Se ele tivesse lido, ele não estaria nessa situação complicada que ele está agora, né? Uma das regras lá tem muito a ver com o que aconteceu. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele autorizou que a Polícia Federal agora abra uma investigação já sobre assédio sexual contra o ministro do Lula, o Silvio Almeida. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a investigar as denúncias de assédio contra Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos. A decisão foi assinada na terça-feira e nela o Mendonça determina a abertura de um inquérito formal sobre o caso e o processo está sob sigilo. Agora, aqui tem alguns pontos que a gente tem que discutir, né? Assim, uma é a hipocrisia que a esquerda deixou escancarada, o grupo Prerrogativas de Advogados, que defendem tanto as causas nobres, né, das mulheres negras assediadas. Silêncio, não fala nada. A OAB? Não, a OAB não se manifestou. Os jornais deveriam ter se manifestado, coisa firme. Igual quando aconteceu aquela época lá com o Guimarães, lá da Caixa Econômica, era todo momento o jornal estava falando disso. Parece que agora os jornais já não querem nem comentar muito mais, nem sobre a abertura do inquérito pela Polícia Federal. Outro ponto é que esse processo deveria descer para a Justiça Comum, e não é mais ministro. Deveria descer para a Justiça Comum. O Bolsonaro, ele falou, né, sobre o ex-ministro do Lula. E o Bolsonaro, com aquela leveza e delicadeza de um elefante usando tamanco, ele falou sobre o ministro do Lula e a hipocrisia da esquerda. O Bolsonaro chamou o ministro do Lula de taradão. Meu irmão, taradão. É a palavra que o Bolsonaro utilizou aqui em relação às denúncias que foram feitas contra o ministro do Lula ali, né? E o Bolsonaro estava em Imperatriz, lá no Maranhão, e, sabe, o Bolsonaro está fazendo uma campanha pesada para os candidatos do PL, está fazendo uma mobilização grande pela vitória dos candidatos do PL. Eu achei engraçado, né, o que o Bolsonaro falou aí sobre o ministro do Lula. Mas vamos falar sobre o que mais interessa aqui. Isso aqui que é o ponto, né? Voltou. Aplicativo do X, antigo Twitter no Brasil, volta a funcionar. Será que é bem assim? Essa publicação que eu estou pegando é do deputado Bruno Zambelli, ele escreveu o seguinte: o que será que aconteceu, hein? Meus amigos, segundo apurou o Poder 360, o retorno ocorreu devido a uma instabilidade no bloqueio realizado pelos provedores de internet no país. Peraí, não convenceu. Os provedores todos de uma vez tiveram uma instabilidade e o X volta a funcionar. Estranho, né? Esse discurso não me convenceu. Contudo, a decisão de Moraes continua em vigor e a Anatel está tentando entender o que causou essa falha. Pois é, eu acho que eu sei, tá? Então é o seguinte, eu acredito, literalmente, que eles estão mexendo com coisa pesada. Se eles acharam que ia ser fácil assim, vai acontecer, sem sombra de dúvidas,
articulações do próprio Elon Musk aí para enfrentar essa retirada do X. Ontem mesmo, uma coisa interessante aconteceu. Vazou, prints na internet estão circulando aí, né? A fala do Paulo Figueiredo questionando o pessoal dos provedores, né? O Paulo Figueiredo falou o seguinte, o relato de um provedor sobre o súbito funcionamento do X no Brasil. Paulo, mais uma vez, sobre o X, sou provedor de internet no Brasil. O X está devidamente bloqueado na nossa rede, mas não sei por qual motivo ele voltou a funcionar pela nossa rede e pela rede da Vivo e da Claro também. Notei que por algum momento ele caiu e logo em seguida retornou. Não faço a mínima ideia de como isso está acontecendo, pois o domínio está bloqueado. Cara, isso aqui nós estamos falando de tecnologia, né? E hoje a gente sabe que o Brasil é como diria o Marçal, um neném, né? Na tecnologia, se comparar a países como os Estados Unidos, que estão incomodados. Tanto é que ontem, né? O governo Biden falou que achou um absurdo, insano, ditadura, o que o Brasil está fazendo com o X. A representante do governo americano ela falou o seguinte, mesmo Biden sendo de esquerda, todos devem ter acesso, diz a Casa Branca sobre o bloqueio do X. Rogério Marinho escreveu o seguinte, até o governo Joe Biden, que tem Elon Musk como um adversário político, reconhece que a liberdade de expressão é valor inegociável a qualquer democracia. Entenderam, Alexandre de Moraes, Lula e companhia? É isso, né? O que é a minha visão? Eu tenho uma aposta aqui. Tá? Eu tenho uma aposta sobre essa volta do X. Cara, os caras têm acesso a tecnologias pesadas. Hoje, a partir do momento que você está usando um VPN, o VPN é um aplicativo que ele muda a sua localização. Você já viu que quando você está com o seu celular, você tem a geolocalização ali? Você já reparou que quando você chega de viagem, aí você chega numa cidade, começa a chegar anúncio daquela cidade para você? Como é que eles sabem onde você está? O celular tem a geolocalização. O VPN ele faz o seguinte, ele mente aquela geolocalização. Vou te dar um exemplo. A geolocalização é o seguinte, você tem um satélite e esse satélite ele identifica o seu celular. Né? Ele identifica o seu celular. Então ele pega e de acordo com aquele globo que tem ali, ele pega aquele satélite dentro do seu celular e identifica, ó, você está hoje em Brasília, certo? Beleza. O que o VPN faz? Ele pega o mundo, o mapa mundi que está dentro do seu celular, do satélite, faz isso aqui, ó. Ele vira. Você que estava em Brasília, de repente vai parar lá em Hong Kong, lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na França, ou seja, ele consegue girar essa terra, esse mapa que o seu celular tem como geolocalização. E aí, de repente, você está acessando daqui do Brasil, mas é como se você estivesse lá nos Estados Unidos. O VPN faz isso. Há quem diga que todo mundo que acessou o X, o Elon Musk já sabia do risco da retirada do X do Brasil. O Elon Musk já fez o trabalho de atualização e dizem que há um VPN dentro de cada celular. Ah, Sandro, mas isso não é possível, isso não acontece, balela. Deixa eu te contar um negócio. Você costuma dormir com seu celular perto da sua cabeça? Tem gente que põe o celular embaixo do travesseiro, na cabeceira. Você viu que dizem que é o Mossad? O que o Mossad fez lá no Líbano? Não. É o seguinte, dentro da frequência dos bips, aqueles pagers, aparelho de bip, o Mossad ou alguém conseguiu alcançar a frequência para fazer uma vibração a nível que a bateria de todos os aparelhos, bum, explodiram. O Irã e o Líbano falaram que vão retalhar Israel. Mas você tem noção que só com a frequência os caras dão conta de fazer o seu celular explodir nas suas orelhas, né? No seu ouvidor de besteira, entendeu? Agora você acha que os caras não conseguem colocar um VPN dentro do seu celular? Cara, o que o Moraes está enfrentando aqui é alta tecnologia e é gente grande. O bicho vai pegar, meu irmão. Dessa não. Ó, vamos lá. Outro ponto. Eu
eu sei que vocês estão meio bravos comigo, porque ultimamente eu ando fazendo umas críticas aí ao Bolsonaro. Quer dizer, na verdade sempre fiz. Desde quando vocês entraram no meu canal, vocês sempre ouviram. Mas umas críticas do ponto de, sabe, articulação política. Eu esperava mais. Eu esperava muito mais do Bolsonaro, do PL em 2026. Aquele discurso que eu ouvi, 2024, né? Aquele discurso que eu ouvi lá em 2023, nós vamos eleger o maior número de candidatos nas capitais, depois nós vamos focar no Senado o maior número. Cara, o que eu tô vendo de gente disfarçada de centrão não é pouco. E o que eu tô vendo de gente abandonada pelo Bolsonaro em capitais cruciais também não é pouco. Olha o tamanho da liderança que o Bolsonaro é. O Bolsonaro, de certa forma, e cá entre nós, vamos largar de ser hipócrita, o Bolsonaro abandonou a Ramagem lá no Rio de Janeiro, entregou. O Malafaia tá fazendo campanha pro País Velada assim, ó, pesada. Tá participando de reunião, postando vídeo pesado, que é o candidato do Lula. Com o Bolsonaro na TV, o Ramagem subiu 5 pontos, chegou a 18 pontos. O País perdeu 7, ficou com 57. Isso aqui é só do Ramagem pegar a imagem do Bolsonaro e colocar na propaganda de TV dele. O Ramagem subiu 5 pontos. O País perdeu 7. E o Bolsonaro não está participando ativamente da campanha do Ramagem. O Silas Malafaia abandonou ele. Então, assim, o que eu estou tentando falar para vocês é que, cara, Bolsonaro, você pode gostar ou não, você pode estar decepcionado ou não, ainda é a figura proeminente de direita mais forte do Brasil. Você gosta ou não gosta dessa história, tá? E assim, o que eu vejo, hoje o PL usou... Cara, e olha como que a gente é inocente, a política é difícil demais de entender. Eu critiquei, eu falei, gente, é um absurdo o que o Moraes está fazendo em impedir que o Costa Neto entre em contato com o Bolsonaro, chega a ser antirrepublicano. Chega a ser antidemocrático, porque os dois, nós estamos falando do maior líder de partido e do maior cabo eleitoral do partido. Ele está mudando as regras do jogo eleitoral, impedindo que o partido tenha força. E eu achava isso. Até que eu descobri, cara, o Costa Neto tá rindo de orelha a orelha. Se brincar, foi o próprio Costa Neto que pediu isso. Assim, o Bolsonaro acabou ficando, de 4, cara. A verdade é essa, pro Costa Neto. Tudo que o Costa Neto sempre quis. Para o Costa Neto nunca teve tão confortável quanto agora. Os candidatos que o PL tiver vitória aí, o Bolsonaro deu um apoio, né? Os que não tiver vitória, tá tudo bem. Depois ele senta e conversa com o cara, né? Já tem até um acordo. Não. Fala pro Bolsonaro não incomodar. Ô, Costa Neto, vem cá. Só fala pro Bolsonaro não chegar aqui para dar muito apoio pro pai. Só tira o Bolsonaro da jogada que eu ganho. Depois a gente conversa, tá bom? Cara, é isso. Então, a gente começa a entender um pouco mais o jogo. Teve um Instituto Veritá. Esse foi o único que cravou o resultado de 2022. Esse vem acertando muito, cravou com o Tarcísio. Esse colocou o Marçal bem à frente dos concorrentes, né? Nesta segunda-feira, um levantamento do Instituto Veritá indicou que Pablo Marçal está na liderança isolada da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo os dados, ele tem 32% das intenções de voto contra 26% de Guilherme Boulos, do PSOL, e 18% do Ricardo Nunes. Cá entre nós, ninguém está dando atenção para essa pesquisa. Está todo mundo falando que são as outras pesquisas que valem, né? Essa pesquisa aqui ninguém está nem falando. Da mesma forma que não falaram na época que o Tarcísio concorreu. O que a gente precisa ter em mente aqui? O que a gente precisa observar nesse prisma aqui? Cara, estão dizendo que o Marçal caiu nas pesquisas depois da cadeirada do Datena. Não dá para entender isso, né? Então, se isso é verdade, o Brasil merece mesmo gente que dá cadeirada nos outros, gente que manda censurar. Ó, vamos falar em censurar. Vocês estão vendo aí o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos ovacionando, olha, o Marçal usa suas redes sociais, olha, fulano, ciclano, esse ali, pagava dinheiro e se fulano fizesse os recortes, tem que parar o Marçal. Olha essa matéria. O Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes gastaram 2 milhões com anúncios só no Instagram.
Não, você não entendeu errado. As duas figuras aí da democracia relativa do Lula gastaram 2 milhões. É muita grana. 2 milhões com o Instagram. E tiraram o Instagram do Marçal. Essa democracia é. Na corrida para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Ricardo Nunes e Guilherme Boulos investiram mais de 1 milhão cada um em impulsionamento de conteúdo nas redes sociais ao longo de uma semana. Você não entendeu errado. Em uma semana, essas figuras gastaram 1 milhão cada um para ter as redes sociais que o Pablo Marçal tem. E agora, se o Pablo Marçal quiser usar o dinheiro dele para ter o tempo de TV que o Nunes tem, ele pode? Não. Gente, para que tá feio, porque esse negócio de existe um princípio da igualdade na democracia. Como diria o bom e velho Sargento Farrur, meus sentimentos para quem acredita isso, né? Ia falar outra coisa. Mas vamos lá. Esta figura, Ricardo Nunes, prestou solidariedade ao seu companheiro por causa da cadeirada, né? Chegou até o Datena. Não foi o Marçal, não. Chegou no Datena para dar solidariedade a ele após a cadeirada. O candidato à reeleição da Prefeitura de São Paulo, o Ricardo Nunes, disse que conversou com o Datena para prestar solidariedade ao apresentador após o episódio da cadeirada. De acordo com o atual prefeito, embora ele discorde da ação do Tucano, ele foi praticamente forçado a isso. Vem cá. Não sei se você entendeu. Você está tentando eleger candidatos que agridem, candidatos que apoiam e solidarizam com o agressor. Você está apostando em candidatos que apoiam uma censura, mas gastam 2 milhões para ter o acesso que o outro não tem. Ou seja, toma o do coleguinha e gasta milhões de reais para ter o que o coleguinha tem. Toma vergonha na cara, né, gente? Esses apoiadores aí dessa turma. Que é outro que tem que tomar vergonha na cara? Se quiser me responder, fique à vontade, tá, Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri fez essa publicação aqui, ó. Filho de Lula diz que cadeirada de Datena em Marçal foi pouco. Empresário Luiz Cláudio da Silva comentou o episódio nas redes sociais. Do PT a gente espera tudo, Kim Kataguiri. Tá? Não é novidade para ninguém. E aí, a sua seletividade, filho de Lula, disse que a cadeirada de Datena em Pablo Marçal foi pouco. Violência do bem pode. Cadeirada do amor. A turminha da extrema esquerda tá liberada para fazer discurso de ódio sem ser incomodada. Você tem moral para falar isso, cara? Ô, Kim Kataguiri, você tem moral para isso? Vem cá, você prestou solidariedade ao Pablo Marçal? Você falou, Marçal, realmente eu me solidarizo. O cara te agrediu, tá errado. Lá atrás, quando o Augusto Nunes deu um tapa na cara do Glenn Greenwald, eu falei, olha, eu não apoio violência em momento algum. Tá errado. E agora, eu também falo a mesma coisa. Quando é direita contra a esquerda ou quando é esquerda contra a direita. E o Kim Kataguiri agora vem, eu vou falar do filho do Lula. Ô Kim Kataguiri, o que é isso aqui? Pois é, não temos um debate de alto nível, mais memes. Então entendi. Então você pode ironizar a violência contra o outro e acha que tem moral para criticar o filho do Lula? Vocês dois estão no mesmo balaio, cara. Sinceramente. Então, é muito, impressionante, é bem impressionante a gente ver como que esses políticos que pagam de arautos da seriedade, esse MBL mesmo, pelo amor de Deus, paga de arauto da seriedade e, cara, é vexatório, vergonhoso isso aí. Vamos lá. A pesquisa oficial que todos divulgam é essa aqui. O Nunes, que é o candidato do sistema, na minha visão, 24%. O sistema que é o Nunes. Nem o Boulos, que é o Nunes, 24%. Boulos, 23%. Marçal, 20%. É impressionante. A cadeirada do Marçal fez com que o Marçal caísse. A turma do jornalismo. Jornalismo. Se é que a gente pode falar isso do Brasil 247, que se tem uma coisa, que isso aqui não é jornalismo. Cadeira derrete Marçal e coach trambiqueiro vê seu nome cair nas pesquisas. Isso aqui eles chamam de jornalismo, tá? Jornalismo. Por que eles chamam de jornalismo?
Porque eles são sérios? Não, porque eles recebem dinheiro público e aí eles precisam fingir que é jornalismo para tal. Mas isso aqui é militância. O Reinaldo Azevedo já tinha feito até uma matéria sobre isso, né? O site Brasil 247 recebeu dinheiro do Petrolão a pedido do PT, diz despacho do juiz Sérgio Moro. Cuidado com o que você fala, Reinaldo Azevedo, né? Isso é em 2015 que ele falou, tenta apagar, pede para a Veja apagar isso aí, não é? Então vocês veem que não é um jornalismo. Não é nada de jornalismo. O que na verdade acontece hoje é militância, é pura militância. E aí o que me chama a atenção, caiu, não caiu? Vocês ouviram que caiu o Pablo Marçal por causa da cadeirada. Mas olha aqui que coisa mais interessante. Enquanto, né, o reflexo no Instagram, que eles estão gastando 2 milhões, é outro, o que aconteceu? O Datena ganhou quase nada de seguidores e o Marçal disparou depois da cadeirada. Escuta. Que o Datena ganhou 40 mil novos seguidores nas redes sociais depois do episódio de ontem. Sim, segundo o levantamento da consultoria digital Bytes, já Pablo Marçal ganhou 400 mil novos seguidores, ou seja, 10 vezes mais do que José Luiz Datena nas suas redes sociais depois da confusão de ontem. Alguma coisa não bate aqui, né? Não bate. E eles estão tentando empurrar para você goela abaixo que o discurso é esse. Então, não bate, tá? Não bate. Estão incomodados, tem uma ala da direita não bolsonarista do Congresso que está comemorando o surgimento do Marçal. Tem um monte de gente que é da direita e falou, Bolsonaro, valeu, sou seu fã e tudo, mas você está errando demais, você está se queimando demais e torço para o Marçal estar no segundo turno. Eu queria ver, sinceramente, mas sinceramente mesmo, é que ficaria, cara, e eu quero ver muito, o Marçal e o Nunes no segundo turno. Quero muito, né? Ou melhor, Marçal e Boulos no segundo turno. Eu quero ver como que essa galera da direita, que não se solidarizou com o Marçal, que não prestou solidariedade ao Marçal, que foi agredido. Ah, mas o Marçal também fala besteira. Fala. Toma vergonha na sua cara. O Datena chamou ele de filho do ano, né? O Datena chama ele de ladrãozinho, de banco o tempo todo. Vocês têm que tomar vergonha na cara de vocês, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até o final do nosso editorial. Gente, meu jabá, né? A gente precisa, né? Ó, se você quer uma leitura boa, quer aprender a melhorar sempre, 20 regras para a vida, tá aqui, ó. Só clicar no link aqui da descrição e no primeiro link aqui dos comentários que eu deixei fixado para você. Formato? Cara, eu sou doido, vocês sabem disso. Paga se quiser, se valer, se tiver algum valor para você. Se não tiver valor, você não paga. Eu confio na sua honestidade. Como é que eu vou acreditar num país onde eu não posso acreditar na honestidade e na confiabilidade do povo? Eu quero isso, tá? Então, se você quiser, se for do seu interesse, clica lá, baixa e se for interessante, você paga. Se não, não paga. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.